legal, pessoal. Então vamos fazer um exemplo aqui de ciclo de refrigeração por absorção com água amônia. Então aqui está o esquema, né, do ciclo. Então aqui a gente tem a saída do deflegmador, entrada do condensador, saída do condensador, subresfriador, evaporador, trocador de calor aqui, absorvedor, bomba, trocador de calor, gerador aqui, deflegmador e legal. Então a gente consegue fazer a modelagem considerando esses aspectos aqui, né? Então saturação para o ponto 1, então aqui vai ser líquido saturado, né? Solução forte. Pontos 3, então aqui vai ser líquido saturado, pressão elevada, né? Ponto 4 também, né? Então solução fraca saturada também. Ponto 7 aqui, então aqui vai ser vapor saturado. Ponto 8, considerando que aqui a concentração é 100%, né? Aqui vai ser líquido condensado, líquido saturado. Do 8 para o 9, aí tem uma redução da temperatura. E tem o ponto 12 que é saturado também, né? Então aqui vai ser vapor saturado, na pressão de trabalho, né? Aí aqui já dá as pressões de condensação e pressão de evaporação, então 2.200 kPa. Temperatura no gerador aqui de 120 graus Celsius, então já dá até para estimar a temperatura 4, né? Assumindo que ela é igual a TG, então aqui a gente assume que é igual a T4. O T7, que é a temperatura nesse ponto aqui, 60 graus Celsius. Temperatura ambiente de 20 graus Celsius, né? Onde que o ambiente vai afetar no condensador e no absorvedor, né? Então a temperatura mínima do absorvedor tem que ser maior ou igual à temperatura ambiente, né? A temperatura 3 também está dada aqui, 100 graus Celsius. Aí fala que é saturado também, né? Então líquido saturado a 2.000 kPa e 100 graus Celsius a gente consegue achar o estado termodinâmico. T8 menos T9 está dado. Eficiência da bomba de 75%. Capacidade frigorífica aqui no evaporador, né? De 350 kW, que dá 100 TR, né? 100 toneladas de refrigeração. Aí o volume líquido a gente pode considerar essa expressão aqui, né? 1 menos concentração máxima da amônia, volume específico da água, 0,85, concentração máxima da amônia, volume específico da amônia. E vamos considerar que T1 é igual a temperatura ambiente. Aí o que a gente quer, né? Então a gente quer determinar o estado termodinâmico para todos os pontos, vazões máxicas em cada ponto, potência da bomba se a eficiência foi de 75%, cópia do sistema, eficiência de refrigeração, comparação da eficiência com o sistema de compressão mecânica operando com amônia, balanço de energia para todo o sistema, né? Aí para facilitar a solução, eu já coloquei aqui numa planilha Excel. Então já está aqui os pontos, né? Então ponto 1 até o 12 do nosso sistema lá. E para os que foram dados as temperaturas, né? Aqui na verdade é T8 menos 10. Aí a gente pode até marcar aqui o que está saturado, né? Então vou só marcar aqui os pontos que estão em saturação. Aqui eu deixei o XM, que é a concentração de amônia, e o XV, que é a concentração máxima de amônia, o XV, que é a fração máxima de vapor, entalpia específica e vazão máxima, né? Então, legal. Então, no ponto 1, voltando lá, aqui a saída do absorvedor, né? Aí fala que está saturado. Pressão, desprezando a perda de carga, né? Conforme a gente está até colocando aqui. Então, vamos desprezar a perda de carga ao longo do sistema. Então, o que a gente vai ter, né? Então, a pressão no 10, no 11, 12, 6 e 1 é igual a 200 kPa, que é a pressão de evaporação, né? Tudo na pressão do evaporador. E o resto do sistema, ponto 2, 3, 4, 7, 8, 9, tudo na pressão de 2.000 kPa. Então, eu já coloquei a pressão aqui também no sistema, né? As temperaturas também já incluí aqui. Então, fala lá que a temperatura do 1 é igual à temperatura ambiente. A temperatura do 4, a gente pode assumir como sendo a temperatura de geração, né? 120 graus Celsius. Então, botando aqui. Temperatura no ponto 7, igual a 60 graus Celsius. Já está definido lá. Temperatura no ponto 3, 100 graus Celsius, também já está lá. T8 menos T9 é igual a 10 graus Celsius. Então, implica que T9 é igual a T8 menos 10. Aí como que a gente acha T8? T8 vai ser o quê? Fala que está saturado, então aqui vai ser líquido saturado, né? Então no ponto 1 a gente vai ter zero de vapor. Por quê? Porque é líquido saturado aqui, né? No ponto 3 a gente vai ter zero de vapor também. No ponto 4 a gente também vai ter zero de vapor. No ponto 2 também esperamos zero de vapor, né? Porque sai do 1, vai para o 2, se aumenta a pressão, né? Então não tem motivo de gerar vapor aqui. No ponto 7, a gente espera ter 100% vapor. No ponto 8,
que é a saída do condensador 0% vapor, ponto 9, que é o subresfriado 0% vapor, ponto 10 vai ser algo entre 0 e 1, ponto 11 é algo entre 0 e 1, ponto 12 100% vapor na condição de saturação, né? Amônia pura. Então, no ponto, tudo aqui, nesse trecho, vamos considerar como sendo amônia pura. Então, x igual a 1 para todos esses pontos aqui. Então, vamos colocar como hipótese aqui no nosso sistema, né? Então, desprezar a perda de pressão e amônia pura. Então, a amônia pura entra no condensador. Então, ponto 7, 8, 9, 10, 11, 12, concentração de amônia de 100%. Então, vamos botar lá. Fechou. Então, aqui são os dados que a gente tem e beleza. Então, já está até sinalizado ali o que é saturado, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Ponto 1. Ponto 1 vai ser o quê? Vai ser líquido saturado a 200 kPa e 20 graus Celsius, né? Então, a gente vai lá no diagrama. Vamos pegar aqui a linha de 200 kPa, tá até representado aqui, né? E ver onde ela cruza com 20 graus Celsius, né? Então, seguindo ela cruza nesse ponto aqui, beleza? Então, beleza. Então, a gente achou o ponto 1, vai ser dois quadradinhos para baixo aqui. Cada quadradinho é 40, então aqui dá menos 80 aproximadamente. Achamos a amônia, menos 80. A concentração máxima no ponto 1, que é o ponto de encontro aqui, então é só a gente descer. Então, cada divisão dessa daqui é 0,02, então 0,44, 0,45, um pouco mais 0,45, né? Então 0,455, por exemplo, aproximadamente, né? No ponto 2, voltando lá no ciclo, né? Então, daqui para cá não tem variação de concentração, né? Então, a concentração nesses dois pontos aqui é a mesma, que é igual à concentração no 3, né? Então, a gente achou a concentração de 1, 2, 3. Então, só repetindo aqui, chegamos nos valores, né? Aqui fala que o ponto 4 é saturado também, né? Então, conforme a gente tinha assumido lá. Então, saturação no ponto 4, que é a saída da solução fraca, né? Que é uma mistura líquida com baixa concentração de amônia. Qual que vai ser o estado termodinâmico dele? 2000 kPa, 120 graus Celsius, líquido saturado. Então, a gente também consegue determinar o estado termodinâmico, né? Então, a gente, achando a concentração de 4, vai ser igual de 5, que é igual de 6. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a linha de 2000 kPa, que está aqui, a 120 graus Celsius. Então, ela cruza aqui nesse ponto. Aí, se a gente descer aqui, então vai ser 0,34 e alguma coisa, né? Mas está bem perto do 34. Então, no ponto 4, 0,34, sei lá, 342, por exemplo, que vai ser igual nos 5 e 6. Então, achamos a concentração do ponto 3, 4, 5 e 6. Legal. O que mais que falta aqui? A concentração a gente achou em todos os pontos, né? Do ponto 4 a gente consegue tirar a entalpia também, né? Então, o ponto 4 está aqui. A gente joga para cá. A entalpia vai dar aproximadamente um pouquinho menor que 400, né? Então, vai ser 398. O que mais que a gente consegue achar? Vamos ver o ciclo. O ponto 3 fala que é saturado também, né? Então, líquido saturado a 2000 kPa e tem a temperatura dele, que é 100 graus Celsius. Então, a gente volta lá no diagrama. Então, 2000 kPa, a curva está aqui, cruzando com 100 graus Celsius, está o ponto 3 aqui, já está até marcado, né? Aí, descendo, a concentração é igual ao do ponto 1, conforme deveria ser, né? Aí, daqui a gente consegue achar a entalpia, né? Então, a entalpia vai ser 240, 280, 300 aproximadamente, né? No ponto 3. Beleza. Então, a gente achou algumas coisas, né? Aí, nesse trecho aqui, que é só amônia, a gente também consegue determinar as propriedades a partir de tabelas, né? Então, se a gente pegar a tabela lá do livro do Treckel, então pegando aqui a tabela de saturação, né? Então, só voltando aqui, o que a gente vai ter nesse ponto aqui, né? Então, aqui a gente vai ter vapor saturado a 2000 kPa. Então, 2000 kPa, 2 megapascal, só achar o valor aqui. Vai estar entre esses dois pontos aqui, de 49 e 48. Aí, só fazendo interpolação linear, considerando a condição de vapor, né? Então, só fazendo interpolação aqui para 2 megapascal, consigo chegar na temperatura, né? Tá. Aqui eu confundi um negócio na hora da explicação. Mas o vapor entrando no condensador, fala que está saturado na condição de... se a gente pegar aqui, vai ser um estado termodinâmico mais ou menos nesse ponto aqui, né? Então, vai ser vapor saturado para aquela temperatura lá de 60 graus Celsius, né? Mas aí a gente pode pegar a entalpia também, como a gente sabe que ele está 100% amônia, né?
a gente consegue pegar a entalpia direta aqui, né? Então vai ser a entalpia do vapor, que vai ser 1469,59. Aí no ponto 8 é saturado também, né? Então vai ser líquido saturado a 2.000 kPa, né? Então 2 kPa. Então a entalpia vai ser 418. Aí no ponto 9 é um fluido com temperatura de um líquido com temperatura de 39,4 graus Celsius, né? Se a gente pegar aqui na tabela, a gente tem os valores aqui para a condição de saturação, né? Só lembrando lá do curso de termodinâmica, a pressão não tem muito efeito, né, sobre as propriedades de entalpia das substâncias, né? Então fazendo interpolação aqui também. Então a gente chega nessas propriedades aqui, a entalpia no ponto 9 vai ser 368,4. No ponto 10 é a mesma entalpia do ponto 9, né? Só que com pressão menor. A gente consegue fazer interpolação também para achar a fração mássica de vapor, se a gente quiser, né? Então é só pegar a tabela aqui para a pressão de 200 kPa. Então é a tabela lá para cima, né? Então a gente chega nesses valores aqui, aí tem a entalpia de líquido e a entalpia de vapor nessa coluna aqui, né? Se a gente quiser achar o título de vapor, então vai ser H menos HL barra HLV, né? Então vai ser um título de vapor de 0,2. Temperatura, menos 18,8652. Então legal. Aí desprezando perda de carga, como no ponto 12 vai estar saturado, né? Então vapor saturado, então vai estar na mesma temperatura, aqui vai ser 100% vapor, aqui vai ser uma mistura de líquido e vapor, né? Então a temperatura no 11 e o 12 são as mesmas, né? E eu consigo chegar na entalpia do ponto 12, então é só pegar a entalpia de vapor saturado. Então aqui vai ser 1419,33. Então cheguei na entalpia do vapor. Falta o quê? Falta o ponto 2, ponto 5, 6. A gente consegue fazer a solução de algumas coisas aqui, né? Vamos pegar e olhar esse trocador de calor aqui. Então, olhando esse trocador de calor, quando a gente passar uma análise de volume de controle, então vamos lá para nossa nota de aula. Então a gente vai ter o ponto, então a gente vai ter esses pontos aqui, né, no trocador de calor. Lembrando que, só olhando pelo sistema aqui, né, a vazão mássica que sai do 8, passa pelo 9, passa pelo 10, 11 e 12, né? Então a vazão mássica que entra em 11 é igual à vazão mássica que entra em 8, né? Então colocando a primeira lei da termodinâmica, desprezando a transferência de calor com o ambiente aqui, então Q ponto é igual a 0 para o ambiente. Então a gente vai ficar com somatória dos termos que sai, menos somatória dos termos que entra igual a 0, né? Então Q ponto menos W ponto, somatória de M ponto H na saída, menos somatória de M ponto H na entrada. Isso aqui vai ser igual a 0, isso aqui vai ser igual a 0. Os M pontos são iguais, né, nos dois escoamentos, então a gente fica com M.9 menos, a gente fica com H9 mais H12 menos H8 menos H11 igual a 0. Aí voltando lá para a nossa planilha, a gente tem 8, 9, 11, 12. Então 8 está aqui, 9 está aqui, o 12 está aqui, falta o 11, né? Então vamos resolver isso aqui para o H11. Então só passar o H11 lá para o outro lado. Então a gente fica com H9 mais H12, H8. Então só fazendo essas contas aí direto na planilha, então a gente chega num H11 aqui de 1369. A gente pode até fazer o mesmo procedimento aqui para calcular o título de vapor, só para mostrar que de fato ele aumenta, né? Então só que aqui vai ser o H15. Então ele chega no título de vapor na saída do evaporador de 0,90. Então ele entrou no evaporador aqui com 20% de título de vapor, saiu aqui 96, né? E depois aqui no trocador de calor ele terminou de vaporizar, né? Então aqui saiu o vapor saturado. Então beleza, então a gente resolveu o sistema, né? Então isso aqui é bem importante, por quê? Porque sabendo a partir do dado de entrada aqui, com o Q.ref, que vai ser esse Q.e aqui, a gente consegue determinar a vazão mássica nesse ponto, né? E isso daqui vai meio que travar todas as vazões mássicas ao longo do ciclo. Então vamos conseguir determinar a vazão mássica dos pontos 7, 8, 9, 10, 11, 12. E disso daqui, sabendo as concentrações, né, por conservação da massa, a gente consegue chegar nas outras vazões também. Então vamos lá calcular a vazão mássica no evaporador. Só voltando aqui para a nota de aula, né? Então o que a gente vai ter lá no evaporador, né? Evap, a gente vai ter o ponto 10 com a saída do ponto 11. Então passando o volume de controle aqui. E aqui vai ter um Q ponto de entrada, né? Chama de Q ponto ref. Aí fazendo a mesma análise
dessa daqui, né? Já pulando alguns passos. Então a gente fica com Q.ref, que é igual a M. Vou chamar de M.10 aqui, H11 menos H10. Então a gente está interessado no M ponto, porque o resto a gente já tem, né? Então a gente fica com Q.ref, H11 menos H10. Vamos calcular o M ponto então? Então vai ser o Q ponto dividido por H11 menos H10. Então tá aqui. Essa vazão vai ser igual no 11, que vai ser igual no 12, até o 7, né? Então, nesse ponto aqui, nesse trecho aqui do sistema, a gente determinou a vazão máxima, né? Vamos ver o que mais que a gente consegue determinar de entalpia, né? Bom, entalpia no ponto 6 vai ser igual a entalpia no ponto 5, só que a gente ainda não tem entalpia no ponto 5, né? A entalpia no ponto 5, depois a gente vai precisar determinar as vazões máximas para conseguir determinar a partir do balanço de energia nesse trocador de calor aqui, né? Então, legal. Aí, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode pegar e fazer uma análise aqui no absorvedor de conservação de massa. O que a gente vai ter, né? Então, a gente vai ter massa aqui entrando, massa aqui entrando. Essa daqui a gente já sabe, essa daqui a gente não sabe ainda, e essa daqui a gente também não sabe, né? Por enquanto. Mas de qualquer modo, o M.1 vai ser igual a M.6 mais M.12. E também a gente vai ter o quê? Que a vazão de amônia entrando aqui é igual, mais a vazão da amônia entrando aqui é igual a vazão da amônia saindo aqui, né? Então, pegando o absorvedor, que a gente vai ter o ponto 12, aqui vai ser o ponto 6, aqui vai ser o ponto 1, né? Então, passando o volume de controle aqui. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem M.1 mais, menos na verdade, né? M.12 mais M.6. Então, só reorganizando aí, a gente fica com M.1 igual a M.12 mais M.6. Só lembrando que isso aqui a gente já sabe, né? E a gente aplica a conservação da massa também para o caso da amônia, né? Então, a gente fica com 0 igual a M.1 x1 menos x12 M.12 mais x6 M.6. O que a gente consegue fazer? A gente consegue reduzir o número de variáveis aqui, né? Então, se a gente substituir o M.1 aqui e tentar resolver, aí já fazendo isso daí, né? Para adiantar. Então a gente chega nisso daqui, o que a gente não tem, né? Então a gente não tem o M.6. Ele aparece aqui e aparece aqui, né? Então só resolvendo para M.6, então a gente chega nessa expressão, né? Então lembrando, M.12 já determinamos, né? As concentrações a gente também já conseguiu determinar. Então fica M.12, x12 menos x1, x1 menos x6. Então só fazendo aqui no Excel. Então determinei a vazão no ponto, mas só olhando o esquema aqui, né? A vazão no ponto 6 é igual a do 5, que é igual a do 4. E a partir disso aqui eu consigo chegar na vazão 1, 2, 3, né? Por causa dessa equação aqui. Então é igual a M.12 mais M.6. Então vai ser igual a isso aqui, mais... Então determinamos as vazões máximas em todos os pontos do sistema, né? O que mais que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue fazer uma análise aqui na bomba. No geral, então o que a gente pode modelar para a bomba, né? Então a gente vai ter a bomba, chama aqui de W.bomba, que vai ter o ponto 1, ponto 2. Então passando o volume de controle, então de novo, né? Q ponto menos W ponto, que é igual a M ponto, aqui no caso já colocar o 2, menos M.1 H1. M.2 igual a M.1, né? Para a bomba, normalmente a gente despreza a transferência de calor, né? O que vai ser o menos M ponto aqui? Menos W ponto. Menos W ponto vai ser a potência de bombeamento, é como está entrando, é negativo, né? Vamos considerar só a parcela que entra no fluido. Então, isso aqui, vamos considerar que esse daqui é o que entra no fluido, né? Depois a gente coloca a eficiência para calcular o elétrico. Então, vai ficar menos W ponto da bomba, que é igual a M.1 H2 menos H1. Definição de entalpia, 1 mais PV, né? Então, W ponto bomba, passar o M ponto aqui para dividir, só para simplificar um pouco. Então, a gente fica com o 2 menos o 1 mais P2V2 menos P1V1. Para a bomba, normalmente a gente acaba modelando que não tem variação da temperatura significativa, né? Então a energia interna é praticamente zero, né? Então dá para expressar esses dois caras aqui para a bomba. Aí nisso daqui também já está implícito que a temperatura em 2 é aproximadamente a temperatura em 1, né? Então a gente pode até colocar aqui como aproximado, né? A entalpia vai depender da potência de bombeamento, né?
Então, que a gente consegue tirar a partir daqui, né? Que aí passa o M ponto dividindo, então fica H2 é igual a H1 mais potência de bombeamento dividido por M ponto. Mas, continuando aqui na modelagem da bomba, né? Para compressão de fluido, o V é aproximadamente constante. Tanto é que no enunciado aqui foi dado uma relação aqui para a relação do volume específico, né? Então a gente consegue determinar aproximadamente o volume específico da mistura a partir do dado da concentração. Então, voltando lá, então o que a gente fica, né? Então a gente fica basicamente com W ponto da bomba por M.1 é igual a V, vou chamar aqui de V1, P2 menos P1. Aí vamos tentar fazer uma estimativa aqui do volume específico. No ponto 1 a gente já tem a concentração, né, que precisa. A gente precisa do volume específico da fase líquida de água e de amônia, né? No ponto 1, que vai ser 200 kPa, a gente já tem aqui o volume específico da fase líquida, aqui, né, a densidade, na verdade, da amônia, aí falta da água, né? Então pegar lá na tabela também do livro. Então pegando a expressão aqui, né, 1 menos concentração máxima de amônia, volume específico da água, mais 0,85, concentração de amônia, volume específico da amônia, né, na fase líquida. Então aqui eu já fiz a interpolação para água, peguei lá na tabela do Streckle. Aqui é volume específico mesmo, né, lá no caso da amônia aqui era ρ, mas lá da água aqui é volume específico, então já está interpolado aqui. Então só colocando a expressão aqui, 1 menos concentração vezes o volume específico da água, mais 0,85 vezes concentração, vezes o volume específico da amônia, né? Então vai ser o volume específico da amônia na fase líquida a 200 kPa. Então, esse cara aqui, né? Elevado a menos 1. Então, divide por... Então, só enfatizando aqui, dividir pela densidade, né? Então aqui chega no volume específico da mistura, beleza? Tá resolvido. O que a gente tem também, né? Então se a gente pegar e passar um volume de controle aqui nesse trocador de calor, então a gente vai ter escoamento entrando, escoamento saindo, escoamento entrando, escoamento saindo, né? Então vamos lá para a nossa nota de aula. Então a gente vai ter o ponto 4 e ponto 5 aqui, e a gente vai ter o ponto 2 e o ponto 3 aqui. Então 2 e 3. Então desprezando também transferência de calor com o ambiente, sem realização de trabalho. Então, da primeira lei da termodinâmica, a gente chega aqui 0, isso aqui vindo para cá, né? M.5H5 menos M.4H4 mais M.3H3 menos M.2H2. Lembrando que isso é igual a isso e isso é igual a isso, né? Então a gente chegou aqui, né? Então a gente não tem nem H2 nem H5, né? Aí se a gente olhar aqui nessa modelagem, o que a gente tem, né? Se a gente passar o M ponto dividindo aqui, aí a gente vai ficar com W ponto da bomba sobre M ponto 1 é igual a H2 menos H1, que é igual a isso aqui, né? Então isso aqui é igual a H2 menos H1. O V1 a gente achou, né? Acabamos de achar. E só corrigindo aqui é P2 menos P1. Então P2 menos P1. A gente consegue chegar numa expressão para o H2, né? Então, só passar o H2 aqui, resolver para o H2, é igual a H1 mais V1 P2 menos P1. Então, só fazendo isso daí lá na planilha, então a gente chega nesse valor aqui para H2. Aí, dessa expressão aqui, resolvendo para H5, então H5, lembrando que isso é igual a isso e isso é igual a isso. Então, a gente fica com H4 menos M.3 por M.5, H3 menos H2. Aí só fazendo lá na planilha. Aí os estados termodinâmicos estão praticamente todos resolvidos, né? Falta aqui no ponto 5 e ponto 6 temperatura e falta a fração de vapor, né? Aqui no ponto 6. Tá, então o que a gente tem, né? Então a gente tem a entalpia, pressão e concentração. A gente pode ir lá no diagrama, né? Então no ponto 5 ainda vai estar 2000 kPa. A entalpia de menos 60 aproximadamente, né? Menos 58. E a concentração de 0,34. Então a concentração de 0,34 está aqui, que bate com o caso do 4. E entalpia de menos 60. Então vai ser mais ou menos aqui no meio, né? Se cai aqui no meio, e qual que é a pressão de trabalho? 2000, né? Então está aqui em cima. Se cai aqui no meio, para abaixo da linha de saturação, então quer dizer que é líquido subresfriado, né? Então tem zero de vapor. Então aqui tem zero de vapor. E qual que é a temperatura aqui? Então, considerando que as propriedades, a entalpia, depende principalmente da temperatura, né? Ainda mais considerando só a fase líquida, né?
Então ele vai estar alguma coisa aqui entre 20 e 40, né? Mais perto do 20. Então aqui vai ser aproximadamente uns 25 graus Celsius. Aí agora, quando a gente fala aqui do ponto 6, o que ocorre no ponto 6, né? Então o ponto 6, a entalpia básica do ponto 5, então vai ser esse ponto aqui ainda, né? Menos 60. E ele vai estar abaixo da linha de líquido saturado também. Então também vai estar líquido comprimido, né? Então a temperatura também continua sendo aproximadamente a mesma, né? Então expansão sem mudança de fase, de líquido, né? Nesse caso, a temperatura não tem variação, né? 25. Então a gente fechou todos os estados termodinâmicos, né? Aí agora a gente consegue achar a potência da bomba, né? Então só voltar lá na nossa expressão. Bom, tá aqui, né? Então potência da bomba é só passar o m.1 multiplicando. A gente tem dois modos de calcular, né? Então pode ser tanto por isso daqui quanto por isso daqui, né? Calculando por ΔH vezes m ponto. Então esse daqui é a potência adicionada ao fluido, né? Aí a potência elétrica depende da... Vou transferir isso aqui para o lado. Para a eficiência de bomba de 0,75, então vai ser isso aqui dividido pela eficiência, né? Então isso aqui dá a potência de bombeamento. O que mais que pede aqui? O COP do sistema. Então a gente vai ter consumo de energia tanto na bomba aqui quanto no gerador, né? Então para calcular o COP a gente precisa dos inputs de energia, né? Então a gente tem a potência de bombeamento e o calor gasto aqui no gerador. Então para chegar no calor gasto no gerador, então o que a gente tem, né? Então a gente tem o gerador de vapor com o deflegmador e a torre de retificação, né? Então aqui vai ter o Q ponto gerado, aqui vai ter o Q ponto do deflegmador, aqui vai ter o M.7H7, que é a entrada do condensador, e aqui vai ter o M.3H3, que é a saída do trocador de calor, e aqui vai ter a solução fraca, né? M.4H4. Aí como nenhum desses dois aqui a gente consegue determinar, né? Mas a gente pode assumir, para a simplificação e para possibilitar a solução, nesse caso específico aqui, é que a gente pode fazer uma simplificação aqui e tratar esse sistema aqui como sendo um volume de controle separado. A entrada aqui, T3, a gente sabe que é 100 graus Celsius, então está assumindo que está entrando aqui na metade, né, do equipamento, conforme está representado aqui. Então podemos assumir que o vapor que sai aqui do gerador, que está a 120 graus Celsius, está aproximadamente a 120 graus Celsius. Ele reduz um pouco a temperatura, né, durante a subida. Então, para simplificar, para fazer uma solução, a gente pode assumir aqui a temperatura, vamos assumir um ponto 7', com a temperatura do 7' como sendo aproximadamente 110 graus Celsius, 10 graus abaixo da temperatura de entrada. E vamos assumir que é vapor saturado, né? Então, se a gente pegar lá no diagrama também, de novo, então a gente vai estar a 110 graus Celsius, 2000 kPa, né? Então vai ser aqui no meio da linha. Nesse ponto aqui a gente tem uma concentração de 0,4, 0,41 aproximadamente. E a entalpia aqui, jogando para cá, então vai dar 340, 80, 320 e com mais um pouquinho, 325. Vamos botar um estado aqui, 7'. Na verdade é do vapor saturado, né? Então a gente tem que pegar aqui do ponto 7', que seria do 110, né? Desse ponto aqui, tá pegando o líquido saturado, né? Subir até 2000, então essa linha aqui, até esse ponto, aí bate para cá nos 2000, que é a penúltima linha, chega na entalpia aqui, que vai ser 1720 aproximadamente, né? Então só corrigindo aqui, aí nesse ponto aqui, considerar, então só separando o trocador de calor aqui, então aqui vai ser o M7 entrando e saindo o M.7 aqui, né? A gente consegue determinar esse cara aqui, então que ponto do deflegmador. Então vamos lá, então QD vai ser M.7 vezes H7 menos H7', kilowatts. Aí a gente, a partir do conhecimento disso daqui, a gente consegue determinar o QG, né? Então a gente aplica o volume de controle no sistema inteiro aqui. Então a gente fica com QG menos QD, que é igual a somatória das vazões máximas que saem, né? Então M.7H7 mais M.4H4 menos M.4H4.
3H3. Então só substituindo esses valores, né? Então jogando isso aqui para o outro lado. Aí reparem aqui, né, que a gente fez essa hipótese aqui para o deflegmador. Aí se fosse, em termos de termodinâmica, né, sem saber a construção do sistema, coisa assim, a gente consegue chegar no QG menos QD. Né? Então poderíamos determinar só o QG menos QD, né? Então assumir como sendo um par de variáveis. Né? Mas como a gente fez uma hipótese aqui para o ponto 7, 7 linha, né, na verdade, a gente consegue determinar o QD, com isso a gente determina o QG. Né? Então a energia gasta no gerador está aqui, a gente consegue chegar na energia transferida no absorvedor também. Então o absorvedor está aqui, né? A gente pode até voltar lá no esquema que a gente já tinha feito. Aqui vai ter um Q ponto A, então a gente vai com menos Q ponto A, que é igual a M.1H1 menos M.6H6 menos M.12H12. Então só multiplica tudo por menos 1 aí, a gente chega na taxa rejeitada no absorvedor, né? Vai deixar tudo em módulo aqui, né? A gente sabe que no deflegmador sai, então multipliquei por menos 1 aqui. No absorvedor também sai. A gente consegue chegar no QCOND e o QEVAP, né? O QEVAP é o QREF, né? Então é isso aqui. A gente até usou já como condição de contorno para calcular as vazões máximas. O QCOND, então vai ser o M.7 vezes H8 menos H7, né? Ou H7 menos H8, colocar em módulo também. Então só mostrando o esquema aqui, né? Então H8 menos H7, só que sai, então é negativo, multiplica tudo por menos 1. Então chegamos aí, né, nas potências, né? A gente consegue calcular o COP do sistema, né? Então vai ser o quê? A capacidade calorífica dividido pela energia gasta, né? Quais energias gastas, né? Então a potência da bomba e a potência consumida no gerador, né? Então dá um COP 0,5. Então um COP meio baixo, né? Se vocês lembrarem lá do ciclo de compressão mecânica, normalmente dá na ordem da valores acima de 1, né? Aí a gente pode calcular o COP do Carnot, né? Então só lembrar lá do que vai ser o COP do Carnot, né? Então a gente quer resfriar, aqui vai ser Tamb, aqui vai ser a temperatura de refrigeração, que vai ser o TEVAP, né? Menos 18 lá que a gente viu. A gente precisa ter um refrigerador de Carnot. Esse refrigerador de Carnot aqui vai ter um COP de Carnot 1 sobre temperatura ambiente sobre TREF, menos 1. E como a nossa fonte de energia, como ele precisa de trabalho, né? E a nossa fonte de energia é uma fonte térmica, então a gente precisa de uma máquina térmica operando entre outros reservatórios, né? Então ele vai estar operando entre Tamb e a temperatura do gerador, né? Então aqui TG. E a eficiência da máquina térmica é igual a 1 menos temperatura fria, que vai ser a Tamb, sobre temperatura quente, né? Que é a temperatura do gerador. Então, o COP do ciclo de absorção, considerando o Carnot, então seria o acoplamento de uma máquina de Carnot com um ciclo de refrigeração de Carnot, seria o COP do Carnot vezes a eficiência, né? Conforme a gente viu nas aulas anteriores aí. Então, só lembrando que tem que ser em escala absoluta, né? Então, só fazendo esses cálculos aí. Então, um COP de Carnot, então, para um ciclo de absorção, né, vai ser o COP de um ciclo de refrigeração de Carnot operando entre 20 e menos 18, né, 20 graus ambiente e menos 18 graus no ponto de refrigeração. E uma máquina térmica de Carnot vai estar operando entre 20 graus Celsius e 120 graus Celsius, né. Então o COP do Carnot dá o produto desses dois caras aqui, né. 1.6. Aí a gente consegue achar a eficiência de refrigeração, né. Então eta R, que vai ser igual ao que? Vai ser o COP do nosso sistema dividido pelo COP do sistema ideal, né? Então dá uma eficiência de 33% aproximadamente. Aí por fim, né, o último item aqui, quer dizer, balanço de energia em todo o sistema, então a gente já fez, né, para todos os componentes, tá dado aqui. Falta a comparação com o sistema de compressão mecânica operando com amônia, né, com temperatura de condensação, pressão de condensação de 2000 e pressão de evaporação de 200, né. Aí a gente pega aqui na tabela, né? Então só lembrando, né, o que a gente vai ter para o ciclo de compressão mecânica. Então, a gente vai ter o diagrama TS, compressão isentrópica, expansão adiabática aqui, né? Compressão isentrópica. E no diagrama pH, processo de transferência de calor adiabático e expansão isentálpica aqui, né? E aqui compressão isentrópica. Então aqui é o calor
rejeitado, né? Então, vou chamar aqui de ponto 1, 2, 3, 4. Então, QRF é igual a H2 menos H1. E a potência de bombeamento, de compressão, na verdade, né? Vai ser igual a H3 menos H2. Então, a gente precisa basicamente desses 4 pontos aí, né? E o 1 é igual ao 4, né? Então, vai ser igual ao líquido saturado à pressão de condensação. Líquido saturado à pressão de condensação, a gente tem aqui a entalpia. Então, fechou, né? 418. H2, vapor saturado à pressão de evaporação. Está aqui, HV. E falta só o H3, né? Então, a gente pega a entropia, 5,59, e vê o vapor superaquecido a 2000, qual que seria a entalpia, né? Então, pegando... Bom, aqui no livro, pelo menos nesse livro, né, não tem as tabelas de superaquecimento, mas eu pegando aqui o diagrama da amônia, né, tá lá no apêndice C1. Então, a gente vai partir de líquido vapor saturado a 200 kPa, essa linha aqui, nesse ponto. Então, só conferir se bate mais ou menos, né? Então, jogando aqui para baixo. Então, vai dar 1410 aproximadamente. Então, 1420. Então, tá perto lá, né? Aí a gente tem que ter uma expansão isentrópica a partir do ponto 2 aqui. Então, seguindo as linhas de entropia até o 2 megapascal, né? Então, parte daqui, aí vem seguindo mais ou menos na metade da linha até o ponto de 2 megapascal. Aí aqui a gente acha a nossa entalpia, né? Então, partindo desse ponto aqui e descendo, então a gente vai chegar em 1790 aproximadamente, né? Que é a entalpia. Então, aqui vai ser o H3, né? Então, só organizando aqui, 1.790 kJ por quilograma. Então, só revendo aqui, o copy de compressão, fica H2 menos H1 sobre H3 menos H2. Então, H2 a gente já tem, é igual ao vapor saturado a 200 kPa, então tá aqui. H1 é igual a líquido saturado a 2 megapascal, tá aqui. Então, só fazendo os cálculos, então dá um copy de 2,7, né? Aproximadamente. Mas reparem, né, que a fonte de energia aqui é diferente, né? Se for pegar só em termos de energia elétrica, a gente consegue calcular um copy aqui elétrico. Então a gente vai ter a capacidade de refrigeração dividido pela energia elétrica gasta, né? Supondo que a fonte de energia térmica é um rejeito térmico, né? Então, sei lá, vapor industrial que não foi utilizado. Então chega num copy de 61, né? Então, como conclusão, né? Então, se for pensando em utilizar energia elétrica para usar no gerador, não vale a pena, né? É melhor utilizar um ciclo de compressão mecânica. Mas se tiver uma disponibilidade de energia térmica para utilizar no gerador, por exemplo, rejeito térmico, tem algumas aplicações de shopping, por exemplo, que o pessoal usa gerador elétrico, a diesel, e o rejeito térmico dele, né, em gás de combustão, assim como a parte de arrefecimento, é utilizado no gerador, né? Então gera energia, assim, utiliza a fonte de energia que é o combustível, gera energia elétrica e com rejeito térmico aciona um sistema de refrigeração por absorção, né? Aí normalmente utiliza água e brometo de lítio, né? Não é água e amônia, né? Devido aos problemas aí que a gente já discutiu, né? Então tem alguns casos que usa isso daí. Mas se tiver outro rejeito térmico, absorvedor térmico, coisa assim, é bem interessante, né? Então dá um copy bem elevado em relação à parte elétrica, né? Então, mas se pegar o consumo de energia como um todo, o copy é baixo, né? Então aqui a gente viu que dá 2,7 o ciclo de compressão, né? Então é isso aí. Então um exemplo meio longo, né? Na aula que vem a gente vê o ciclo de água e brometo de lítio. Então até lá.